A Serpente Branca, Irmãos Grimm. Muito tempo atrás, havia um rei cuja sabedoria era comentada por todo o país. Nada passava despercebido por ele por muito tempo, e era como se as coisas secretas chegassem aos seus ouvidos pelo ar. Ele tinha, entretanto, um hábito curioso. Todos os dias, no jantar, depois que a mesa havia sido limpa e todos tinham se recolhido, um criado de confiança precisava levar mais um prato para ele. O prato, no entanto, estava sempre coberto, e nem o criado, nem qualquer outra pessoa sabia do que se tratava, visto que o rei esperava até estar totalmente sozinho para descobri-lo. Há muito essa cena se repetia, mas, enfim, chegou um dia em que o criado não conseguiu mais conter a curiosidade e, ao recolher o prato, levou-o para seu quarto. Assim que trancou a porta cuidadosamente, ele ergueu a tampa e viu uma serpente branca deitada sobre o prato. Depois de vê-la, o homem não pôde resistir ao desejo de prová-la. Então cortou um pedaço e colocou na boca. Assim que a carne tocou sua língua, ele ouviu, do lado de fora de sua janela, um estranho coro de vozes sutis. Ele foi até lá. Ficou escutando e descobriu que eram os pardais que estavam conversando, contando um ao outro o que haviam visto nos campos e nos bosques. Aquele pedacinho de serpente tinha-lhe conferido a habilidade de compreender a linguagem dos animais. Aconteceu que, um dia, a rainha perdeu seu anel mais esplêndido, e as suspeitas recaíram sobre o fiel criado, que era o supervisor geral, e ele foi acusado de roubá-lo. O rei o convocou e, após várias reprimendas, disse que, se no dia seguinte ele não pudesse identificar o ladrão, seria considerado culpado e punido. Ele reiterou em vão sua inocência, mas não conseguiu nenhuma sentença melhor. Em meio à inquietude e à ansiedade, ele saiu para os jardins e começou a refletir sobre o que poderia fazer frente a tamanha situação. Lá estavam os patos, ao lado do riacho, repousando, alisando as penas, com o bico chato e proseando amigavelmente. O criado permaneceu onde estava, ouvindo-os. Eles comentaram sobre como havia perambulado a manhã toda no dia anterior e encontrado deliciosos quitutes, e um deles se lastimou. Há algo muito pesado no meu papo. É o anel que estava caído debaixo da janela da rainha. Eu o engoli depressa demais. Então o criado pegou pelo pescoço, levou-o para a cozinha e instruiu a cozinheira: mate este aqui. Está pronto para ser assado. Sim, concordou a cozinheira, pesando-o na própria mão. Não precisamos engordá-lo, está no ponto há muito tempo. Ela, então, cortou-lhe o pescoço e, quando partiu, o anel da rainha foi encontrado no papo. O criado, agora, podia facilmente provar sua inocência, e para recompensá-lo pela injustiça que tinha sofrido, o rei permitiu que ele fizesse um pedido e também lhe prometeu um posto da mais alta honraria na residência real. Mas o criado recusou. Apenas pediu um cavalo e dinheiro para viajar, pois tinha a vontade de conhecer o mundo e explorá-lo um pouco. Seu desejo foi concedido, e ele partiu em seu caminho. Um dia deparou-se com uma lagoa
ao lado da qual avistou 3 peixes que haviam ficado presos no junco e estavam ofegantes, querendo água. Embora geralmente se diga que os peixes são criaturas mudas, o homem compreendeu perfeitamente o lamento deles, por estarem prestes a perecer de forma tão lastimável. E como tinha um coração misericordioso, desceu do cavalo e colocou os 3 peixes de volta na água. Eles sacudiram de alegria, esticaram as cabeças e gritaram para ele: Nós nos lembraremos de você e lhe recompensaremos, pois você nos salvou. O homem caminhou em frente e, após algum tempo, escutou uma vozinha vinda da areia, debaixo das patas de seu cavalo. Ele ouviu e compreendeu que uma formiga-rei estava reclamando. Quem dera esses homens não passassem por aqui com suas grandes e esquisitas bestas. Aí vem esse cavalo estúpido pisoteando meu povo com seus cascos duros. O homem então desviou o cavalo para a trilha lateral e a formiga-rei o saudou. Nós nos lembraremos de você e o recompensaremos. A trilha o levou por meio do bosque, onde ele viu pai corvo e mãe corvo parados ao lado do ninho, atirando os filhotes para fora. Fora daqui, seus pequenos malandros, gritavam eles. Não podemos mais alimentá-los. Já estão grandes o suficiente para prover sua própria subsistência. Os pobres corvinhos estavam estirados no chão, debatendo-se, agitando as pequenas asas e gritando: Somos pequenas criaturas indefesas. Não conseguiremos nos alimentar sozinhos. Sequer conseguimos voar. Só nos resta morrer de fome. Então o bom homem desmontou do cavalo, matou-o com uma adaga e deixou-o para os jovens corvos se alimentarem. Eles se aproximaram saltitando, esbaldaram-se da carne e gritaram: Nós nos lembraremos de você e o recompensaremos. Agora ele só podia usar as próprias pernas, e quando já vinha caminhado um bocado, chegou a uma grande cidade. Havia muito barulho e tumulto nas ruas. Então apareceu um homem a cavalo e proclamou: A filha do rei procura um marido, mas aquele que desejar se casar com ela deve cumprir uma tarefa árdua, e, se não conseguir completá-la com sucesso, perderá a vida. Muitos já haviam tentado, mas tinham perdido a vida em vão. O jovem, quando viu a filha do rei, ficou tão estupefato com sua imensa beleza que esqueceu todo o perigo. Foi até o rei e se apresentou como pretendente. Então ele foi levado até a costa e um anel de ouro foi arremessado na água diante dos seus olhos. O rei lhe disse que ele precisaria recuperar o anel no fundo do mar e completou: Se retornar sem o anel, você será submerso nas ondas repetidamente até se afogar. Todos lamentavam pelo belo jovem, mas se foram, deixando-o sozinho ao mar. Enquanto ele estava parado na orla, pensando no que deveria fazer, 3 peixes passaram por ali, exatamente os 3 que ele havia salvado. O peixe do meio trazia uma concha na boca e a colocou aos pés do homem. Quando ele a pegou e abriu, encontrou o anel de ouro lá dentro. Radiante de alegria, ele o levou até o rei e aguardou a prometida recompensa. Mas a filha do rei era orgulhosa e,
Percebendo que o pretendente não era de berço nobre, o desprezou e exigiu que executasse outra tarefa. Ela foi até o jardim e esparramou 10 sacos cheios de grão de milho pela grama. Até o nascer do sol, pela manhã, você deverá ter juntado todos os grãos, instruiu ela, sem que falte um único. O jovem sentou-se no jardim e refletiu sobre como poderia cumprir tal tarefa. Mas não conseguiu idealizar nada e permaneceu ali, sentindo-se muito infeliz e esperando ser morto ao raiar do dia. Foi quando os primeiros raios tocaram o jardim, ele ouviu que os 10 sacos tinham sido enchidos, enfileirados e que nenhum grão estava faltando. A formiga-rei havia chegado durante a noite com suas milhares de formigas, e as agradecidas criaturas tinham juntado todo o milho e enchido os sacos com destreza. A filha do rei foi ao jardim e observou, atônita, que o jovem tinha cumprido todas as tarefas a ele incumbidas. No entanto, seu orgulhoso coração não amoleceu e ela disse: embora tenha cumprido as 2 tarefas, não será meu noivo a não ser que me traga uma maçã da árvore da vida. O jovem não sabia onde a árvore da vida poderia ser encontrada, mas partiu e seguiu adiante incansavelmente, o máximo que suas pernas aguentaram, mas sem esperança de encontrá-la. Quando já havia passado por 3 reinos, chegou uma noite a uma floresta e sentou-se debaixo de uma árvore para dormir. Contudo, ele ouviu um farfalhar em meio aos grãos, e uma maçã dourada caiu em sua mão. Imediatamente, 3 corvos voaram em sua direção, empoleiraram-se em seu joelho e disseram: somos os 3 pequenos corvos que você salvou da fome. Quando crescemos e soubemos que estava procurando a maçã dourada, atravessamos o mar voando até os confins do mundo, onde se localiza a árvore da vida, e colhemos a maçã. Radiante de alegria, o jovem retomou o rumo de casa e levou a maçã para a bela filha do rei, que agora não tinha mais desculpas. Então eles dividiram a maçã da vida e a comeram juntos. E seus corações se encheram de amor, e eles viveram uma vida de felicidade, imperturbada até uma idade bem avançada.